Oliveira. Seja muito bem-vindo, doutor Paulo. Como é que está? Tudo bem, Marcelo? Muito obrigado pelo convite. Uma honra falar com você, viu? Imagina, eu que agradeço. E para quem não sabe, doutor Paulo, aí fiquei preocupado com a saúde dele essa semana. Pois Ele é. pegou, aí foi diagnosticado, né, com coronavírus. Então, Mais não uma está mais vítima. podendo, não tá podendo andar de bicicleta por enquanto, né? Verdade. Fazer É, academia, tá tudo restrito aí. Mas tá bem, né, Paulo? Foi de graças a leve, não Deus. teve maiores complicações, não. Não, graças a Deus não precisei de internação nem nada. Mas, assim, eu tenho utilizado todo o espaço para alertar. O bicho é violento, tá? Não é uma gripezinha, não, gente. Não É. levem isso a sério. Cara, eu tomei, eu e minha esposa, né, nós dois contraímos o corona, né? E tomamos um baque semana passada porque ele te joga no chão. É um Ah, bichinho imagino. violentíssimo, tá? Não é uma gripezinha, não. Esquece essa história aí que errou mais uma vez quem falou isso. E o histórico de atleta também não resolveu muito aí, não, Paulo. Deu uma Pois baqueada é, boa. eu acho que contribuiu, né, para não ter maiores problemas, mas não é uma doença tão maluca, Marcelo, porque tem pessoas com muita saúde, muito jovens morrendo, né? E Sim, outros mais debilitados sobrevivendo. Então, é, é uma loteria, não é uma coisa assim, sei lá, infelizmente. loteria, né? A ciência não conseguiu explicar ainda quem somos nós, né? Mas, enfim, É, é uma coisa muito séria, as pessoas precisam ficar espertas com isso e se precaver. O ideal é não pegar. Agora, se pegar, sim. que tenha a mesma sorte que eu tive de estar passando por isso. E tô passando, tô passando. Ainda não tenho mais 5 dias ainda de contágio ainda, né? De acordo Reclusão com aí. eles. São 14 dias o período de doença, né? Vamos assim chamar. Então, eu estou no nono dia. Então, eu acho que o pior já passou. Espero Bom, que o pior já bom, tenha passado. Mas não é uma brincadeira, não. Não é uma situação simples, imagino. não. É sério isso, não dá para brincar, não. É muito grave mesmo. Mas vamos lá, Paulo. Hoje nós ficamos de conversar, então, aí sobre o Tribunal do Júri, não é? Pois é. Passando aí pelas etapas, desde o processo físico até a proposta de plenário virtual que nós temos, né? Mas nesse meio ainda tem muita coisa ainda. Então, eu Pois queria é. conversar um pouquinho aí com o doutor Paulo Sérgio de Oliveira, que é advogado criminalista, especialista no Tribunal do Júri, não é? Então, gosta muito do tema, atua bastante também. Acredito que, assim como eu, deve estar diminuindo um pouquinho aí a questão dos plenários. Hoje tem defensoria pública. Então, na prática, pelo menos eu diminui bastante aí a atuação de júri, mas sou também um apaixonado pelo Tribunal do Júri, que tem lá sua previsão constitucional, não é, Paulo? Lá no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, nós temos algumas garantias mínimas em relação ao júri. E aí é importante nós reforçarmos isso para esse bate-papo que teremos hoje, porque a gente não pode, obviamente, esquecer ou perder de linha a Constituição Federal, não é? Então, nós temos lá a Constituição assegurando como cláusula pétrea a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos e a competência, que aí eu coloco entre parênteses, competência mínima para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, porque em tese isso pode ser ampliado, jamais reduzido, não é? Mas ampliado pode. Então, essa previsão constitucional, doutor Paulo, ela é de suma importância, não é? Sem dúvida alguma. Aliás, é o que garante a instituição do júri para o todo, né? Porque é a cláusula pétrea, né? Antes de entrar propriamente no histórico do júri, eu gostaria de me permitir de falar do meu histórico no júri. Opa, vamos lá. Porque eu tenho uma predileção toda, eu sou professor de processo penal, né, advogado criminalista, como o Marcelo falou, mas eu tenho uma predileção pelo júri porque ele marcou, na realidade, a minha história como advogado. Eu primeiro fiz um júri, depois eu fui fazer uma audiência comum, né? E por um mero acaso, não que eu tenha feito um plano, uma opção, né? Mas quando eu iniciei a minha advocacia, eu terminei a faculdade em 92, né? Faz um pouquinho de tempo.
Então, são quase 30 anos aí de estrada. Mas, naquela época, não existia Defensoria Pública ainda, existia a Procuradoria do Estado, e na Procuradoria do Estado havia um convênio similar ao que existe hoje com a Defensoria Pública com a OAB. E, por um mero acaso, eu estava iniciando a atividade ali e recebi de presente, não vou contar a história toda porque demoraria aqui uma palestra só para contar isso, mas eu recebi de presente 200 plenários de júri para fazer. Nossa! Por um mero acaso. Então, eu tive uma carga muito grande, inicial na minha advocacia, de júri. Né? Que bacana! Então, depois de algumas dezenas, você vai pegando a prática de verdade e isso foi. Então, hoje, depois de, eu acho que algo em torno de 500 plenários de júri, eu posso falar com toda certeza absoluta que é a minha praia, é onde eu gosto realmente de atuar, embora, em decorrência do caminhar do nosso trabalho, da nossa atividade, você vai se afastando cada vez mais, porque o júri fica reduzido realmente, hoje em especial, a atividade da Defensoria Pública propriamente dita. Né? Eu, graças a Deus, eu tive a sorte também, por conta desses contatos da Defensoria Pública, de hoje integrar um time de peso na Defensoria Pública de Campinas. Né? O Bruninho Martinelli, da Defensoria Pública, me fez um honroso convite de participar de um grupo de formadores de novos defensores públicos. Então, hoje nós temos algumas equipes da Defensoria Pública de preparação de novos defensores. Então, eu tenho ali uma atividade que eu adoro, uma voluntária, né, pro bono, mas de formação de novos defensores no júri, que me dá um prazer gigantesco. Então, o Tribunal do Júri, quando eu falo do Tribunal do Júri, realmente envolve a paixão do Tribunal do Júri em si, mas também a minha paixão pelo Tribunal do Júri. Então, agora já mergulhando com essa credencial, Marcelo, mergulhando no tema propriamente dito, no Brasil, vamos fixar a partir do Brasil aqui, né? O histórico do júri, ele remonta séculos, né? Nós encontramos uma confluência doutrinária na Inglaterra, mas há também outros doutrinadores que ultrapassam essa linha doutrinária clássica, vamos assim chamar. Aqui no Brasil, nós temos a história do Tribunal do Júri desde os primórdios das nossas legislações, passando lá pelo Código do Império e depois mergulhando em termos constitucionais em todas as constituições. Nós tivemos apenas 2 períodos aqui onde o júri sofreu retaliações. Né? A gente não pode nem falar supressão, mas retaliações importantes, que são os 2 períodos ditatoriais que nós tivemos no Brasil. Com exceção dessas mutilações temporárias, a soberania do júri, ela, de uma forma ou de outra, vem sendo entabulada e, na Constituição atual, assentada de forma insofismável. Né? Então, hoje, o Tribunal do Júri é, além de tudo, uma garantia constitucional. E, tal qual, ela é revestida aí de bases sólidas a ponto de podermos consolidá-lo como algo imutável. Não pode modificar o júri. O júri não comporta alterações, não comporta retaliações, não enquanto essa Constituição for válida, evidentemente. Isso. Né? Enquanto existir a Constituição de 88, essas garantias mínimas ou este regramento mínimo trazido pela Constituição Federal não pode sofrer alterações. Claro que há, sim, uma regulamentação no Código de Processo Penal, depois em normas de organização judiciária, mas tudo devendo respeito ao que diz a Constituição Federal. Exatamente, exatamente. E o júri, ele guarda algumas características que o diferencia do processo comum. E talvez sejam essas as características, primeiro, que atraia a paixão dos profissionais do direito, especialmente do direito penal. Né? Eu falo que o júri ele começa a atrair a paixão do aluno de direito lá no primeiro ano da faculdade. Por quê? Porque as faculdades de direito, de uma forma geral, utilizam um artifício para pregar ali o aluno. Né? Para o aluno, já põe direito penal no primeiro ano, faz júri simulado. Pois é, pega o professor de sociologia, né? O professor de sociologia,
e fala assim, ó, pega essa turma aqui, manda ler Exploradores de Caverna. Aí separa a turma em duas equipes, né? E uma vai defender aqueles que exploraram a caverna, tiveram que se alimentar dos seres humanos, outros terão que atacar aquela conduta, e ali brota no aluno o interesse pelo tribunal do júri, né? Exato, Ainda que de forma lúdica, ainda que de forma assim, muito pueril, mas já cria uma sementinha. E aí o cara começa a ter aula de direito penal, aí tem a aula de processo penal, que é a melhor matéria de todo o curso de direito, não tenho dúvida nenhuma disso, né? E o Marcelo navega muito bem nessas duas matérias, tanto o direito penal quanto o processo penal, né, Marcelo? Sim, Enfim, ela acaba encantando o aluno. Esse encantamento dura até o final da faculdade, e se a pessoa supera isso, acaba sendo também um encantamento profissional para aqueles que migram para o direito penal e o processo penal na atividade forense, né? Mas a gente sabe, e não tem como afastar dessa realidade, que a frequência, embora hoje um pouco mais democratizada, a frequência do banco dos réus, ela ainda tem um público cativo, que é o pobre, né? Então, por questões financeiras, as pessoas que terminam a faculdade de Direito acabam migrando para outras áreas mais interessantes, financeiramente falando, né? Então, vai lá para o direito tributário, algumas áreas específicas do direito comercial, do direito civil, tal. Enfim, eu acho que todas as áreas são muito importantes e muito rentáveis. Basta o profissional se dedicar a contento para isso. Mas não dá para a gente afastar a ideia que realmente a grande frequência do mundo penal é o pobre, né? É o pobre. Nossa justiça criminal ela ainda é muito seletiva, né? Então você consegue visualizar bem, inclusive com alguns casos emblemáticos que a mídia divulga bastante, né? Você vê que para uma determinada pessoa você tem um tipo de tratamento, para outra pessoa você tem um tratamento totalmente oposto, né? Perfeito. Então, infelizmente, é duro a gente trabalhar com isso, né? Demonstrar isso tudo para o familiar, para o réu, para os alunos. É algo que a gente tem que despertar e tem que combater, né? Para tentar evitar que a nossa justiça criminal acabe aí sendo tão seletiva e arbitrária do jeito que vem sendo, né? Eu acho assim, nos últimos anos, nós temos exemplos, por conta da exposição midiática, né, dessas grandes operações, né, que tornaram aí modificaram o cenário da política criminal brasileira. Então, nessas grandes operações, hoje se vê muitos empresários envolvidos em crimes, grandes políticos, nomes que talvez nunca antes tenham sido possíveis imaginar em situações penais, muito menos presos, com perdimento de bens, etc. Né? Então, isso realmente é uma novidade no nosso sistema. Mas as pessoas, por mais que elas sejam bombardeadas por esses exemplos na mídia, elas têm que ter a noção que isso representa uma cifra muito pequenininha do número de processos existentes na justiça criminal brasileira. Né? Isso basta ir hoje não dá mais para ir ao fórum, né? Mas voltando à situação normal, basta ir ao fórum e eu vejo os alunos comentando muito quando começam a fazer estágio em varas criminais ou no Ministério Público. Falam, mas professor, eu só vejo meia dúzia de crimes lá, só tem essa meia dúzia de crimes no fórum, não é? É a realidade, infelizmente. É a realidade. Existe uma grande concentração hoje, uma enorme concentração de drogas e crimes patrimoniais. E depois vem, aí você fala, mas e o colarinho branco? O colarinho branco representa uma cifra 0, alguns zeros e depois um número, né? É um número muito pequeno. O que não deixa de ser uma parcela importante de trabalho também, de rentável, muito rentável, inclusive. Né? A gente se dedica ao trabalho nessas grandes operações também, evidentemente, mas tem que ter essa noção que isso não é a regra, isso é a exceção. Mas, voltando ao Tribunal do Júri, apesar de ser ali uma parte dessa grande parcela da frequência da justiça criminal, né, onde há uma frequência muito grande de pobres,
ele tem uma característica talvez que se assemelhe às grandes operações, que é atrair mídia. O tribunal do júri, quando o caso principalmente ocorre numa cidade de médio potencial, né? Cidade maior é um pouco mais difícil, mas uma cidade de médio potencial e pequeno potencial, ele atrai absurdamente a atenção da mídia. E talvez por conta disso, também passa a ser uma oportunidade para os profissionais do direito, né, de demonstrar ali algum destaque nas suas atuações. Mas isso tem que ser também, e a gente vai abordar isso ao longo da nossa exposição aí, objeto de uma sensibilidade, para que você não tenha contra si a exposição midiática também, porque isso é muito comum. Né? Toda vez que você quer falar demais, né? Meu amigo costuma dizer o seguinte: quem fala demais dá bom dia aos burros, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque a atividade ela tem que ser uma atividade alicerçada em profissionalismo, né? Em profissionalismo. Mas enfim, o Tribunal do Júri tem essa característica de atrair a atenção da mídia, atrair a atenção das pessoas, né? E a gente precisa saber lidar com tudo isso. A gente precisa lidar com tudo isso. O Tribunal do Júri ele é reservado para crimes dolosos contra a vida. Nós temos ali os crimes dolosos contra a vida dentro do Código Penal, do 121 ao 124. Porém, para facilitar a compreensão, homicídio com a intenção, quando alguém quer realmente matar alguém, seja efetivando a morte, consumando o crime, ou mesmo tentando sem sucesso. Isso é o grande foco objeto de trabalho do Tribunal do Júri. Não é isso, Marcelo? Isso, exatamente. E aí é importante lembrar também que nós temos aí, então, os crimes dolosos contra a vida, homicídio, participação em suicídio, infanticídio e aborto, todos na forma dolosa. E o rito do Tribunal do Júri, ele é dividido em duas etapas, né? Em duas fases. Nós temos uma primeira fase que corre perante o juiz singular, só o juiz, não é? Que é muito semelhante ao rito ordinário. E depois, caso ao término desta primeira fase haja a decisão de pronúncia do réu, aí é que começa então a segunda fase, onde nós teremos o plenário do júri. E aí vamos pular então para o plenário do júri para falar um pouquinho aí, doutor Paulo, sobre essa questão do plenário, que acho que é o que a maioria está esperando, não é? Então, nós já tivemos um inquérito policial, normalmente, depois tem o oferecimento da denúncia, tem uma decisão judicial dizendo que há indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, mas o juiz não condena o réu nessa primeira decisão. Ele simplesmente diz, olha, tem aqui indícios de autoria e materialidade, então vamos submetê-lo ao Tribunal do Júri. Porque no Tribunal do Júri, quem julga não é o juiz. Então, quem vai dizer se o réu é culpado ou inocente é o conselho de sentença. E gostaria, então, que o Paulo falasse um pouquinho aí sobre a formação do conselho de sentença, que é quem efetivamente vai julgar o réu. Então, aquela pessoa acusada de ter matado alguém, vamos pegar o exemplo de homicídio, que é o que tem aí 95%, pelo menos, dos casos são de homicídio. Eu chutaria 99,5%. Eu chutaria. Quase aquele exame a falha no exame de DNA, né? Então, o réu que está ali acusado de matar ou de tentar matar alguém, ele vai ser submetido a um julgamento pelo conselho de sentença, que são 7 pessoas leigas que vão decidir aí o futuro desse réu, né? Então, eu pedi para o Paulo falar um pouquinho aí sobre essa formação do conselho de sentença e também a importância, Paulo, da escolha dos jurados, como que tanto o promotor quanto o advogado, não é, fazem para escolher estes jurados que vão integrar o conselho de sentença. Perfeito. Bem, toda vez que é determinada uma sessão de júri, o juiz convoca um número X de pessoas. E convoca de que formas? Talvez tenha essa curiosidade, né? São feitas algumas listas anuais, né? O fórum se incumbe de
buscar nomes de pessoas para compor uma lista anual, uma lista grande, né? E aí, para cada sessão periódica do júri, é feito um sorteio entre todos aqueles nomes e são estipulados 25 nomes. Então, quando o juiz marca, olha, semana que vem terá um julgamento X, ele convoca esses 25 jurados, pessoas sorteadas. Tem gente até que brinca que não é sorte, é azar, né? Tá incluído nessa lista, né? Mas, enfim, é um dever cívico. Você, se convocado, é obrigado a comparecer, né? Para participar do julgamento. Ah, mas eu posso recusar, posso não ir? Não, não pode. Se você não for, tem consequências, né? O Código de Processo Penal estabelece multas para o réu, para o jurado ausente de forma injustificada. Ah, mas eu trabalho, eu tenho meus deveres de casa, tem que comparecer. Ah, mas e meu patrão? Você terá um atestado, você terá documentos que te garantam a sua obrigatoriedade de ir lá comparecer. Bom, mas o importante, compareceu na sessão do júri. Pelo fato de estar lá como jurado, qual a consequência? A consequência é que você pode ser sorteado para compor o conselho de sentença ou pode ser dispensado. Como é que funciona isso? O juiz, ele verifica no início da sessão do tribunal do júri o número de jurados presentes. Tem que ter um número mínimo. Se não houver 15 jurados, pelo menos, a sessão sequer ela é instalada. Então, convoca-se 25 jurados e pelo menos 15 precisa estar presente para que a sessão tenha início. Havendo número suficiente, então haverá o início do sorteio. São colocados todos os nomes dentro de uma urna. Basicamente, tanto o promotor quanto o advogado de defesa. E aqui, esquece um pouquinho o sistema americano, tá? As pessoas que não são afetas ao direito processual penal têm como ideia aquele júri americano. O nosso júri é um pouquinho diferente, mas guarda algumas similitudes, né? Mas, enfim, tanto o promotor quanto o advogado dispõem apenas do nome e da profissão do jurado. Claro que existem formas de pesquisa, como nós já temos as listas de forma antecipada, nós temos a possibilidade de fazer uma pesquisa mais apurada para saber alguns detalhes pessoais daquele jurado, né? E hoje em dia as redes sociais facilitam muito isso, né, Paulo? Facilitam. Mas existem hoje equipes. Pessoa, Facebook, Instagram, já consegue ver mais ou menos o perfil do jurado. Porque, em seguida já vou falar, porque é importante a gente saber isso, né, na escolha dos jurados. Bem, lá só tem nome e profissão do sujeito. E aí, então, o juiz sorteia um por um. Aqui é o único momento em que a defesa fala antes da acusação, em todo o processo penal. Sempre a defesa fala ao final, mas aqui a defesa fala primeiro. Então, quando o juiz pega lá... sustentação oral no tribunal também, mas a gente está mudando isso lá na Braquinha. Por enquanto. Mudando isso. É isso aí. Enfim, o jurado, então, é sorteado e o juiz anuncia nome tal. José da Silva, por exemplo. Diga a defesa, se a defesa concorda ou não com aquele jurado. E depois, se a defesa concordou, também pergunta para a acusação se ela concorda ou não. O porquê disso? Porque tanto a defesa quanto a acusação podem recusar até 3 jurados sem motivo algum. Sem motivo algum. E aí, então, a importância daquela pesquisa que nós falamos agora há pouco. Porque, dependendo das características do júri, para efeitos defensivos ou acusatórios, às vezes é mais importante ter pessoas ali com um determinado perfil. Às vezes por questão de sexo, às vezes por questão de profissão, às vezes por formação ideológica, às vezes até mesmo por questões religiosas. Então, às vezes é importante, para aquilo que se pretende produzir em termos defensivos ou acusatórios, ter pessoas com características mais religiosas, outros mais afastados, mais idosos, mais velhos. Tudo isso influencia na formação do conselho de sentença. E então, por que de dar esta oportunidade de se afastar pelo menos 3 jurados, né? Completo o conselho de sentenças, o conselho de sentença com 7 jurados escolhidos, está formado, então,
quem serão os responsáveis pelo julgamento daquele caso. E todos os demais estão dispensados para voltar para os seus afazeres do dia a dia, no trabalho, na sua vida cotidiana aí. Aqueles que foram sorteados, a partir de então, estão incomunicáveis com o mundo exterior e entre si, inclusive, e permanecerão assim até o final do julgamento. Normalmente, nos tempos mais recentes, os julgamentos não têm costumado demorar mais que dia, né? Dificilmente dura menos que 5 horas. 5 horas é um número razoável e comum de duração de um tribunal do júri, né? Mais de 5 horas é comum também, mas até um dia, vamos assim dizer. Existem casos ainda excepcionais que o júri dura 2, 3, 4, 5 dias. O máximo que eu participei foi um júri que durou 5 dias. E são casos raríssimos de acontecer e que hoje em dia são muito mais raros porque o Código de Processo Penal foi alterado em 2008 e amputou uma série de procedimentos que é o que justamente fazia com que o processo do plenário do júri se arrastasse por vários e vários dias, né? Então, hoje, isso não tem mais acontecido. Mas é possível, né? Recentemente, antes da pandemia aqui, eu fiz um júri que começou às 9 da manhã e terminou às 7 horas da manhã do dia seguinte. Então, isso é comum, né? Agora, um júri hoje, vamos dizer assim, um júri normal hoje, ele começa às 1 hora da tarde, quando é por volta de 10 da noite, 11 horas, o júri está acabando. Quando muito começa a chegar na madrugada, não, difícil passa disso, difícil. Mas até lá, todos os jurados ficam incomunicáveis. Até porque isso tudo também gera um custo para manutenção da incomunicabilidade dos jurados, alimentação de todos, né? Aliás, a questão da alimentação, um dos últimos júris que eu fiz foi uma cidade do interior e foi curioso, porque normalmente eles tinham ainda, né, o tribunal fornecendo alimentação para todos. Advogado, juiz, promotor, jurado, serventuários, até os estagiários almoçavam lá por conta do tribunal. E nos últimos júris, o juiz falou: olha, doutor, o senhor vai me desculpar, mas o tribunal só manda agora alimentação para os jurados. Então, eu estou te convidando para a gente almoçar no restaurante que tem aqui próximo ao fórum. Aí fui ele, o promotor, estagiário, foi junto lá, a gente almoçamos tudo as nossas despesas, porque o tribunal ele não está mais fornecendo alimentação, salvo para os jurados, porque tem que permanecer lá, não é? Isso é muito comum, né? Isso é muito comum. Agora, enquanto permanecer instalada a sessão, o Estado custeia todo o tratamento com o jurado, né? Então, existem intervalos de lanche, existem intervalos de almoço, às vezes, se a sessão começar pela manhã, jantar, se a sessão começar pela tarde, às vezes almoço e jantar, inclusive, né? Doutor Fabrício perguntando se almoçamos lá no bar da praia. Aí foi lá em Jaguariúna mesmo, doutor. Aliás, Fabrício. Um grande abraço ao Fabrício, um grande advogado, um brilhante professor. Fabrício vai estar conosco na live da semana que vem. Tive a oportunidade de lecionar junto com ele já, é fantástica, figura humana incrível. Legal. Enfim. Só para fechar a pausação até pro pessoal entender exatamente como é que funciona, não é? O plenário do júri. Então, nós temos o sorteio dos jurados, foi feita, então, foi montado o conselho de sentença. Depois de toda a formalidade, nós teremos a oitiva da vítima, se for tentativa, né? Se for possível ouvir a vítima. Depois, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, se faz o interrogatório do réu. Debates orais. Debates orais é o quê? Na verdade, o Ministério Público, a acusação, falando em primeiro lugar, por até 1h30, podendo ser aumentado em até 1 hora se tiver mais de um réu. Depois, a defesa fala, o advogado ou o defensor público, não é? Expõe toda a sua tese, também por 1h30, podendo ser ampliado por até 1 hora se for mais de um réu. Depois vem réplica e tréplica, 1 hora para cada, podendo ser ampliado. Vão para a sala especial, se faz a votação. Então,
resumidamente, é assim que funciona a sessão plenária. Perfeito, exatamente isso. E o grande interesse, talvez, aí nesse contexto todo aí, são os debates, né? Isso, exatamente. Aí que Porque vem a peculiaridade, aí os é onde, detalhes. é onde a coisa pega de verdade. Por quê? Tem toda essa preparação instrutória que a gente chama, onde são ouvidas vítimas, testemunhas, etc, etc. Mas o que interessa mesmo, especialmente para os jurados, né, é a fala tanto da acusação, do promotor de justiça, quanto do advogado. E aqui, então, eu vou dar aqui dicas da minha experiência. Eu acho que pensando aqui no universo de advogados e estudantes de direito aqui, que estão nos acompanhando aqui, depois vão acompanhar isso aqui no seu IGTV, né, Marcelo? Primeiro, assim, a preparação do júri, ela não nasce na véspera do júri. A preparação do júri, ela remonta meses de trabalho, às vezes anos de trabalho, né? O ideal é sempre que a gente possa acompanhar o caso desde o seu nascedouro, né? Lá na delegacia de polícia, no dia do flagrante, no dia do crime, né? Porque normalmente o processo envolvendo homicídio ou envolvendo crime doloso contra a vida é um processo muito complexo, que envolve um grande número de testemunhas, de perícias, exames de arma, né, balística, às vezes muita produção, inclusive reconstituição de crime, etc. Então, são estudos de meses, às vezes de anos de processo. E tudo isso vai desaguar lá no plenário do júri, nesses debates. Então, toda essa preparação é uma preparação que tem como objetivo demonstrar tudo aquilo ao juiz. Mas quem é o juiz no júri? O jurado, o leigo, aquela pessoa que não teve contato nenhuma com a prova. As 7 pessoas que pode ser, de repente, um médico, um pedreiro, uma dona de casa, uma faxineira, uma cabeleireira. São pessoas comuns, pessoas comuns. Eu até tenho por hábito, não sei se o Marcelo Valdir concorda comigo, mas eu tenho por hábito, assim, quando é sorteado alguém da área do direito, eu recuso. Eu também. Eu tenho, mas é uma característica minha e já fui muito criticado por isso por outros advogados. Tem gente que adora, né? Eu aprendi na prática que não me agrada muito, não, tá? Eu também não, eu também Eu recuso. prefiro o leigo de verdade, né? Aquela pessoa que, mas tem um monte de aluno de direito que adora ser jurado, que tenta ir lá se inscrever e tal. Se eu souber, se eu tiver a informação, eu costumo recusar. Por quê? Por capricho, por medo? Não é medo, não é nada. Mas é que a visão que se busca no tribunal do júri é a visão leiga, né? O estudante de direito, o advogado, ele tenta ficar buscando informações em detalhes do processo que atrapalha até mesmo a compreensão do caso como um todo, né? Nós já fizemos isso ao longo de semanas, meses, anos, né? E a pessoa tentar fazer ali naquele momento do debate e tal, acaba atrapalhando, tira a concentração dela para grandes questões que estão sendo debatidas ali. Então, eu tenho essa característica de recusar os profissionais do direito. Uma outra questão prática também, doutor Paulo, normalmente quando eu entro para o tribunal do júri, normalmente a gente chega com antecedência, aí eu já tenho um pessoalzinho lá no plenário e tal, eu entro que nem um boi bravo, nem falo que sou advogado e fico lá no gabinete do juiz. Por quê? Porque se você ficar dando bobeira lá no plenário, vai ter um jurado, um daqueles 25, não é? Que vão chegar, doutor, eu tô com um problema lá, meu cachorro, meu papagaio, minha mãe, minha vizinha, meu filho, tá com problema. Se eu for sorteado, o senhor pode me dispensar? Porque tem as 3 recusas imotivadas, né? Pronto, você perdeu uma recusa imotivada nisso, não é? Isso é muito, muito comum, realmente, né? Mas eu tinha um antigo professor meu, que ainda é vivo, beirando os 90 anos já hoje, uma figura fantástica, humana, que ele dizia o seguinte, que isso quando acontecia, né? Ele chega assim e fala, olha, eu tô, claro, vou atender seu pedido, vou recusar, mas olha que coisa que é o destino, né? Porque justamente hoje a gente precisava das pessoas mais inteligentes, mais capacitadas aqui para resolver a questão. Eu precisava de alguém que tivesse essa capacidade, essa sagacidade que você tem. E a pessoa se sente tão, às vezes, envaidecida com isso, e fala assim, bom, então hoje, se eu for sorteado, eu fico. Pode deixar. Às vezes funciona. Às vezes funciona.
Mas, enfim, então, esse trabalho todo prévio que nós falamos, ele vai desaguar justamente nos debates, né? E é em cima disso, algumas pessoas ainda têm a ideia de que o júri é um teatro, e o júri não tem nada a ver com teatro. Às vezes a gente até utiliza de alguns artifícios, né, dramáticos no júri, mas para demonstrar, para dar ênfase em algum ponto probatório, porque o júri se ganha ou se perde em cima das provas, em cima do processo. A argumentação, evidente que ela facilita muito a compreensão, mas a argumentação vazia, sem base no processo, não se sustenta, né? E outra, tudo que é falado ali é imediatamente contraposto pela outra parte. Ainda que cada um tenha o seu tempo de forma separada, se alguém falar besteira ali, não tem a menor dúvida que vai haver uma insurgência pontual e imediata. Tudo aquilo que se fala no júri tem que se demonstrar. Então, se eu falar, olha, no processo existe uma prova que diz a outra parte imediatamente pode perguntar, me mostra essa prova, e você tem que estar pronto para mostrá-la. Então, a argumentação ela é um facilitador, mas o que constrói realmente a tese defensiva são os argumentos trabalhados em cima das provas do processo, né? Então, não adianta ficar declamando poemas, contando historinha que hoje, ainda mais hoje em dia, com todo mundo esclarecido, com as pessoas hoje muito alertadas para o mundo, né? Através da internet, através das informações, ninguém está ali para escutar a historinha. As pessoas querem informações vivas, ricas e comprovadas. Exato. Então, Eu tenho um advogado excelente, tribuno do júri, que ele costuma dizer o seguinte: o advogado precisa saber demonstrar as provas. Se ele souber ler, ajuda, mas demonstrar as provas é primordial no plenário do júri. Exatamente. E agora nós temos uma novidade, né, que é o processo eletrônico. O processo eletrônico nada mais é do que transformar tudo aquilo que era papel em forma de mídia. Então, as folhas são transformadas em PDF, arquivos são digitalizados, fotos são digitalizadas, e tudo isso se transforma hoje em documentos de mídia, né? Não tem mais folha de papel no Tribunal do Júri. Aliás, no processo como um todo, né? O que era antigamente lá físico, ainda permanece físico, e agora com a pandemia nem esses vão permanecer físico. Agora existe uma determinação do tribunal para até mesmo os que estavam marcados para morrer de forma física já não morrerão mais de forma física. Se transformarão também em processos ser digitalizados. Aliás, foi uma portaria bem curiosa, porque foi editada quando os fóruns estavam fechados, né? Pois é. Eu falava, poxa, mas espera aí, o fórum está fechado, como é que eu vou digitalizar o processo, não é? Exato. Mas exatamente. abrindo, existe uma expectativa de que abra na próxima semana já, não é? Então, aí haveria a possibilidade do advogado mesmo digitalizar esses processos todos. E aí a gente dá um passo, então, adiante, Paulo, para falar dos processos eletrônicos. Então, mudança de processo físico para processo eletrônico não traz aí alterações significativas, a não ser até um facilitador para todas as partes do processo que tem pleno acesso 7 dias por semana, 24 horas por dia. Pois é. E o processo eletrônico em si, ele simplesmente tira o papel e coloca no computador. Basicamente isso. O grande facilitador, evidentemente, é o acesso ao processo, que não importa onde eu esteja, a hora, eu vou ter acesso ao processo o tempo que eu quiser. O processo está com o juiz, eu consigo ver. O processo está com o promotor, eu consigo ver. Está com prazo para outra parte, eu tenho acesso integral a ele. Mas no júri, ele tem um outro fator extremamente importante para nós, tanto advogados quanto promotores de justiça. O que é esse fator importante? É que como ele não é mais o papel que está ali, um calhamaço de papel entregue em cima da mesa do jurado, ele tem que ser mostrado para o jurado de alguma forma. E qual é a forma que aqui em São Paulo tem sido utilizado? Duas maneiras. Ou telões, telão propriamente dito, um telão grande de 100 polegadas, né? Ou pelo menos televisões de tela grande. Também televisões de 50, 60 polegadas aí,
Ter vezes que, mesmo a distância, seja importante para que a gente consiga acessar essas folhas de papel. Bom, eu tenho feito bastante utilização de telões e até mesmo onde todos os fóruns aqui de São Paulo já dispõem disso. Mas aqueles fóruns que costumam não utilizar os telões, eu tento marcar com o juiz antes e oferecer um telão, levar um telão ali para a exposição, porque facilita a tela bem grande para a utilização do processo eletrônico. Mas não apenas como utilização do processo eletrônico em si, mas para a utilização de algumas outras ferramentas de mídia que, com o telão ali disponível, facilita o nosso trabalho. Então, se você antes já utilizava, por exemplo, uma reconstituição de crime através de animação, se você já podia fazer ali um trabalho pericial paralelo e juntar no processo uma dinâmica do crime, uma dinâmica de balística, uma dinâmica, enfim, do que aconteceu no fato que você está trabalhando ali, hoje você tem a oportunidade de trabalhar com todas essas ferramentas de mídia, porém expostas num telão que já está ali instalado para mostrar o processo. Então, basta que você, ao trabalhar com essas mídias digitais, você as inclua no processo no prazo hábil que o processo penal determina, que são 3 dias úteis antes do plenário. Então, é possível, por exemplo, e eu tenho utilizado bastante isso, Marcelo, pegar a reconstituição do crime oficial e com uma garotada, porque são garotos que fazem isso e fazem de uma forma genial, eu transformo aquela reconstrução oficial em avatar. Então, eu faço animação com bonequinhos. Mas o que ganha com isso? Ganha riqueza de detalhes, porque aí o réu, junto comigo, junto com uma equipe, nós montamos as falas, nós montamos as ações. E a garotada que lida com isso aí faz essa animação. Você joga para dentro do processo isso, e isso é exposto de uma forma muito menos agressiva para os jurados, com muito mais esclarecimento, com a voz e a explicação do próprio réu, muitas vezes, de uma testemunha. Então, isso enriquece demais o conhecimento dos jurados naquilo. E, óbvio, você oportuniza que o Ministério Público tenha o conhecimento prévio, para que aquilo não seja objeto de impugnação, porque não tem nada de ilícito nessa história, não tem nada de ilegal. Apenas uma ferramenta à nossa disposição, tanto promotor quanto advogado, para esclarecimento dos fatos. Uma outra situação que eu tenho utilizado bastante também, nós tivemos um sucesso grande recentemente, é aproveitar as filmagens de segurança que já faziam parte do acervo probatório do processo, né? Mas nós pegamos aquelas mesmas filmagens de segurança e demos voz àquilo. E como dar voz àquilo? Através da explicação do réu. Olha, quando você estava andando do ponto A ao ponto B, o que aconteceu ali? E ele foi dando aquela explicação. Então, enquanto a imagem mostrava a dinâmica dos passos do réu, ele dava a explicação. Por que eu andei para aquela direção? Por que eu me virei nesse momento? O que eu vi quando eu virei? Perfeito. A tecnologia está aí à disposição, né? A tecnologia está aí à disposição. É saber utilizar essa tecnologia para incrementar, aperfeiçoar a sua argumentação, não é? E sempre, claro, dentro do que está demonstrado no processo, dos elementos de prova que tem no processo. Então, se você souber utilizar bem essa tecnologia que está à disposição de todos, tanto da acusação quanto da defesa, justamente na elaboração do seu trabalho de convencimento dos jurados, seja pela condenação, seja pela absolvição. São inúmeras as hipóteses hoje de ferramentas de mídia para isso. E eu estou trabalhando num projeto, inclusive, Marcelo, que a gente achava que era... Até fiz uma live com o Alexandre Moraes da Rosa, nós achávamos que seria uma coisa para daqui a uns 10 ou 15 anos. E nós estamos chegando à conclusão que é para daqui a alguns meses, porque houve um atropelo de informática, de coisa por conta da pandemia, né? Mas é a utilização da realidade aumentada no Tribunal do Júri, o óculos de realidade virtual. É um projeto que a gente está começando a trabalhar nele,
mas eu acho que em breve a gente vai conseguir fazer um piloto experimental dessa ideia aí, Marcelo. Que legal, bacana, muito bom saber. Mas aí, Paulo, veja só, essa tecnologia toda, sabendo utilizá-la, ela é um grande trunfo para a acusação e para a defesa em busca da justiça, não é? Perfeito. Agora, nessa época de pandemia, como você bem disse, a tecnologia deu um salto aí de alguns anos, não é? Então, o lado positivo que nós temos é realmente verificar aí que muitas das coisas que nós fazíamos ainda presencialmente podem ser substituídas por reuniões virtuais. Muitas vezes precisava deslocar nós, principalmente aqui do interior, né, Paulo? Ir até São Paulo, ir até outro estado. Hoje você consegue fazer essas reuniões todas virtualmente. Agora, houve uma proposta do CNJ da elaboração de um plenário virtual do júri, não é? E aí, essa foi uma proposta, não chegou a se efetivar isso, mas houve uma grita enorme. Houve uma grita enorme por causa dos termos em que lá estava sendo feita, não é? Esta proposta. E aí eu gostaria, então, que você comentasse um pouquinho, Paulo, sobre essa proposta, porque a ideia era fazer um plenário, na verdade, lendo ali a semipresencial. Um semipresencial, vamos dizer assim, né? Ele começaria virtualmente e terminaria presencialmente. Então, gostaria aí que você comentasse um pouquinho isso, até respondendo aqui a pergunta do Cláudio, né? Se isso viola o princípio da plenitude de defesa, outra garantia de incomunicabilidade dos jurados. Perfeito. Bom, vamos lá. A proposta do CNJ, assim, embora houve uma grita geral contra ela, eu me situei num ponto de compreensão de que ela não é de todo ruim, mas não pode ser da forma como foi proposta também, né? A grosso modo, o que o CNJ entendeu? Os júris não podem ficar parados indefinidamente, tem um monte de réu preso que precisa ser julgado, e é uma realidade, a gente precisa dar vazão ao número enorme de processos que envolvem réu presos de júri, né? E aí, pensando nesta necessidade e nessa urgência, né, do momento, e na indefinição do tempo que nós vamos poder voltar a ter uma vida normal, vamos assim chamar, né, o que fazer? O CNJ entendeu o seguinte: olha, nós podemos fazer um júri numa modalidade também à distância, ou parcialmente à distância. Ele, através da sua proposta, ele dá a oportunidade de que advogado e promotor de justiça participem ou não presencialmente, podendo participar de forma remota ou presencial. Nesse ponto, eu sou absolutamente contra, e todos os promotores que eu falei, e todos os advogados que eu falei, não teriam essa intenção de fazer um júri de forma remota. Eu fazer aqui do meu escritório, fazer um tribunal do júri. Porém, qual é o argumento do CNJ? Olha, nós não estamos obrigando ninguém a fazer de forma remota. Nós estamos dando a possibilidade. É uma opção do advogado e do promotor de justiça. Eu acho que isso não colou e não vinga, não tem jeito, tá? Um outro ponto sensível. Ele tinha o receio de convocar os 25 jurados, deslocar 25 jurados, sendo que apenas 7 seriam utilizados no conselho de sentença, seria um deslocamento de muitas pessoas desnecessária, né? Então, o que ele pensou? Vamos fazer aquele sorteio que nós mencionamos de forma remota, e depois que estiverem sorteados os 7 jurados, ainda por garantia, sortearíamos mais 2 suplentes, e só esses 9 se deslocariam até o tribunal do júri. Aqui existiu uma outra grita, né, no que diz respeito à incomunicabilidade dos jurados, porque a partir do momento do sorteio já vige a incomunicabilidade, né? Mas o meu alerta é até um alerta diferente, não é a questão da incomunicabilidade, deles conversarem, mas das ameaças que eles podem sofrer no trajeto, né? Das pressões que podem haver. E aqui a gente tem que ter como base, por exemplo, um júri numa cidade de São Paulo, né? Então imagina lá, o júri na Barra Funda, mas o réu, aliás, o jurado mora lá na represa Billings,
né? Ele precisa pegar 3 transportes públicos diferentes, né? Ônibus, metrô, trem, né? Para chegar na Barra Funda. Então, quanto tempo isso dura? Quantas horas isso pode durar? Olha, num dia normal pode durar 1 hora, 1 hora e meia. Mas num dia peculiar pode durar 5 horas, né? Pode ter problema no metrô, problema no transporte, enfim. São tantos os entraves que eu acho que isso fica totalmente inviável. Então, uma sugestão. Reúne os 25 num lugar seguro, com distanciamento, etc. Faz o sorteio tudo direitinho e dispensa o pessoal. Já vai locomover 9, locomove 25, não seria grandes problemas. Agora, a parte do interrogatório do réu e oitiva de testemunhas através da videoconferência, Marcelo, embora eu entenda a grita do grande número de advogados, eu entendo que isso não feriria de morte o amplitude de defesa e nem a plenitude de defesa, né, no final do júri, e nem mesmo outros princípios. Isso a gente já tem vivenciado nas audiências criminais normais, né? Então, é o ideal? Não, não acho que isso seja o ideal. Agora, numa situação de exceção tal qual estamos vivendo, me parece razoável, né? E entre o ideal e o razoável, eu acho que a gente precisa buscar uma solução, porque também existe um número muito grande de réus querendo ser julgado, né? E talvez o ponto de partida fosse isso, perguntar para o réu, olha, o senhor aceita ser julgado nessas condições? Não, eu não aceito. Ele vai conversar com o advogado e vão chegar à conclusão. Eu não aceito, eu prefiro aguardar, eu prefiro voltar ao tempo normal, com todo mundo presente, tudo certinho. Ou não, a minha hipótese, as minhas provas estão muito bem alicerçadas para que a gente brigue pela minha absolvição nessas condições. Então vamos fazer esse júri. Não precisa deixar a pandemia passar para voltar à atividade forense. Mas isso é apenas uma opinião minha, com base em hipóteses, porque é tudo novo para todo mundo. Sim, né? Agora, eu acho que não devemos nem crucificar o CNJ de uma vez e também nem bater palma para uma situação que ninguém conhece. É um experimento isso, né? É um período de experimento. Como você disse, é uma situação de anormalidade aí muito grande que nós estamos vivendo, e desde março, fórum fechado. E os réus aguardando o julgamento estão presos muitas vezes, não é? Então, como é que faz? Solta todos, mesmo sem julgamento, aguarda preso o julgamento. Eu vejo, infelizmente, Paulo, um problema muito sério nessa portaria do CNJ, nessa proposta, né, do CNJ, que é a questão de competência. A competência para legislar sobre processo penal é privativamente da União. Portanto, não cabe ao CNJ regulamentar isso. Entendo até a boa vontade deles, né? Eles estão se vendo ali numa situação de desespero e precisam achar uma forma de equacionar esse problema. Mas temos que respeitar, como nós dissemos no início da nossa live, temos que respeitar a Constituição Federal. E aí, talvez sirva, sim, isso de lição para que o Congresso Nacional, então, legisle prevendo estas situações excepcionais no júri, permitindo algo onde se adeque, né, à saúde pública, à ampla defesa. Então, como você bem disse, eu particularmente sou favorável que faça tudo junto, sim, fisicamente, inclusive hoje deveria estar sendo feito o júri, mas observando as regras, né, de saúde pública. Então, não dá para deixar os 7 jurados um ao lado do outro, você vai ter que deixar mais distanciado, não é? Você vai precisar de um espaço maior, mas eu entendo que é possível se você tiver, claro, boa vontade para fazer, não é? E aí, muitas vezes, a gente sabe que como depende de outros poderes, envolve outras questões financeiras, inclusive, também. Então, às vezes, há um empecilho nisso. Mas eu também concordo que essa pandemia serviu para mostrar algumas questões, para nós abrir os olhos, que não dá para você fazer um júri como você fazia 200 anos atrás. Hoje em dia, nós temos toda essa tecnologia a nosso favor, mas
respeitando os preceitos constitucionais de ampla defesa, de celeridade processual, de saúde pública e respeitando aí também a questão da competência, né? Sem dúvida alguma. Eu tenho muito receio assim, em alterações legislativas, porque tudo que se altera, normalmente altera para piorar a situação, né? E no momento de caos, quando se faz de afogadilho, fica pior ainda a situação. Então, eu tenho receio com relação a isso. Mas eu acho que não demonizando de todo a proposta do CNJ, eu acho que tem pontos que poderiam ser aproveitados sim. O que precisa é ter uma certa humildade, talvez, do próprio grupo de trabalho do CNJ e ouvir um pouquinho mais a advocacia, ouvir o próprio Ministério Público, para que chegue num consenso a respeito disso. Porque todo mundo tem o mesmo interesse. Ninguém quer segurar, represar júri porque não quer trabalhar. Pelo contrário, todo mundo quer trabalhar e quer fazer um papel. Então, a questão é de chegar a um consenso, eu acho. Exato, exatamente. O Cláudio fala exatamente isso, de retiro público e ocupa o espaço para os jurados. Na verdade, hoje você já tem muitos plenários do júri que são transmitidos, não é, pela televisão ou pela internet. Então, você tem a publicidade exigida pela lei. Portanto, eu vejo, sim, possível realizar o júri atendendo às medidas sanitárias, não é? Mas, claro, é uma questão aí, Paulo, a gente sabe perfeitamente sobre isso. Para se fazer um bom júri, você precisa conversar, juiz, promotor e advogado, porque se você quiser melar um júri, juiz, promotor ou advogado conseguem também, não é? Melar um júri. Então, como você bem disse, todos estamos aí brigando por um objetivo que é a justiça. Às vezes não sai do jeito que a gente quer, mas você brigou e fez o seu esforço, usou a sua argumentação para atingir seu objetivo final. Às vezes não sai do jeito que você quer, mas você tendo a consciência tranquila de que fez todo o esforço possível, observando as regras legais e constitucionais, isso, sem dúvida nenhuma, faz de você um grande advogado, um grande promotor, um grande juiz, um grande jurado ao decidir o caso também, de acordo com a sua consciência, prestando atenção no que está sendo dito, né? Não cochilando ou já vindo com preconceitos para condenar ou para absolver. Paulo, infelizmente, nossa live está acabando. Apareceu o reloginho aqui já para mim. Então, eu gostaria aí de agradecer de público a sua disponibilidade, mesmo se recuperando aí do Covid. Não pediu em momento algum para cancelar, falou que dava para fazer. Eu que estava preocupado mesmo. Mas agradeço aí de antemão, agradeço a todos os ouvintes e devolvo aí a palavra para você fazer suas considerações finais, Paulo. Eu que agradeço o convite, Marcelo, e sabe que tenho você em altíssima conta, conte comigo quando você quiser, tá? Estou sempre pronto para bater papo, porque conversar com gente inteligente é a melhor coisa que existe. Maravilha, isso é bom porque o direito é justamente essa troca de experiências, essa troca essa conversa, né? Esse diálogo assim que a gente cresce. Paulo, eu vou pedir sua autorização aí sua para a gente publicar isso tanto aqui no IGTV, né, do Instagram e depois no meu canal lá do YouTube também. Perfeito. Maravilha, então. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Vi aí vários colegas advogados, vários alunos e ex-alunos. Obrigado aí pela participação e até semana que vem. Acompanhem lá o Instagram do Paulo também, que ele tem ali... ele divide, né, o Instagram dele com um pessoal muito top, assuntos de altíssimo nível, muito interessantes, vale a pena acompanhá-lo também lá nas redes sociais. Obrigado. Valeu, Paulo. Melhoras aí para você, viu? Saúde para você e para sua esposa. Um abraço. Muito obrigado. Até mais. Tchau, até mais.